Irmãos e amigos que participam desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor, graça, misericórdia e paz. Nós estamos iniciando mais um estudo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Desta feita, vamos ler e estudar o capítulo 22. Capítulo 22 de Mateus, todo o capítulo, porque ele é um capítulo importante que tem grandes ensinos para nós. Nós estamos vendo nestes últimos estudos Jesus na semana final da sua vida humana neste mundo, né? Na sua vida antes da morte e da ressurreição. É a fase final do seu ministério. Portanto, Jesus está ministrando aos seus discípulos, ministrando aos fariseus, ministrando às multidões, e certo também, já profetizou algumas vezes, de que vai dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, nós vamos dar continuidade a este estudo hoje no capítulo 22 de Mateus, que eu passo a ler neste momento, convidando também os amigos e irmãos a lerem em suas Bíblias este capítulo. O texto diz o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar a comunidade, os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já se preparou o meu banquete, os meus bois e animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, enganando os servos, os agarraram e maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a ceia, a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora. Lançai-o fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então ordenou o rei aos seus serventes que o amarrassem, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma falta, na tentativa, é claro, de matá-lo. E enviaram-lhe discípulos
juntamente com os herodianos. Os herodianos eram um outro grupo de pessoas que torciam, que apoiavam Herodes, né? E essas pessoas foram até Jesus para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-me, ou dize-nos, pois o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles estavam perguntando aqui se era lícito aos judeus pagar tributo a um rei estrangeiro, né? O rei romano, que era César. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia do coração, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, isto é, a moeda que era utilizada para pagar impostos. E lhe trouxeram um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta efígie? Né? Efígie é aquele rosto desenhado nas moedas, né? Aquele rosto impresso nas moedas. De quem é esta efígie e esta inscrição? O que estava escrito na moeda? E eles lhe responderam: É de César. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se embora. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus. Esses saduceus que dizem que não há ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então, o texto está dizendo aqui que se um homem tivesse casado com uma mulher e ele tivesse irmãos, se ele, casado com essa mulher, morresse sem ter filhos, um seu irmão mais novo deveria casar com a mulher e gerar filhos. E o primeiro filho seria tido como descendência do seu irmão falecido. Então, os saduceus perguntaram para Jesus sobre isso, né? Ora, havia entre nós 7 irmãos, eles vão contar essa história agora a Jesus. O primeiro irmão, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, não tendo filhos, deixou sua mulher a seu irmão. O segundo, né, o mesmo aconteceu com ele, com o segundo. E o segundo também se casou com a mulher e não teve filhos. Então, deixou a mulher a um terceiro irmão, e assim sucedeu até no terceiro, no quarto, no quinto, até o sétimo. De modo que a mulher não teve filhos de nenhum dos 7 irmãos. Então, eles perguntaram, na ressurreição, de qual dos 7 será esta mulher esposa, visto que todos se casaram com ela, né? Todos a desposaram. Então, Jesus respondeu a eles de maneira firme: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram quando não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que
aquilo que Deus declarou? Deus declarou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, mestre da lei, intérprete, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o primeiro mandamento? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas há um segundo, semelhante a este, que é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, quem cumpre esses dois mandamentos pratica tudo aquilo que a lei exige e aquilo que os profetas pregaram. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora é Jesus quem pergunta: que pensais vós do Cristo? E de quem ele é filho? Os fariseus responderam a Jesus: ele é filho de Davi. Então Jesus replicou: como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, chama-lhe de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, chamou o Messias de Senhor, como pode o Messias ser filho de Davi? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Que a palavra do Senhor seja abençoada na nossa mente e no nosso coração nesta tarde para o estudo da palavra de Deus. Amém. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus para o estudo deste capítulo. Pai Celestial, nós te adoramos como nosso Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Te adoramos como nosso Senhor absoluto, Criador de todas as coisas, Criador nosso, aquele que nos tem sustentado, amado, abençoado com todas as bênçãos espirituais. Louvamos-te pela tua palavra que nós vamos estudar agora e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe a todos quantos participarem desta palavra, deste estudo. Nós agradecemos todas as tuas bênçãos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e amigos. Nós vimos na semana última que estamos estudando também a última semana da vida de Jesus. Há sempre, entre Jesus e os escribas, os fariseus e os saduceus, um confronto. Esse confronto com escribas e fariseus, saduceus, autoridades religiosas, é um confronto permanente, porque essas autoridades religiosas não querem entender, não querem dar ouvidos, rejeitaram mesmo a possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus, o ungido, o Messias que veio para libertar Israel dos seus pecados e para dar uma nova vida a Israel. Eles já sabem, nós vimos parábolas aqui que Jesus contou, apontando diretamente para eles, para os fariseus, saduceus, autoridades religiosas, como responsáveis e como conhecedores da palavra, sabendo que Jesus é verdadeiramente o Messias. Mas eles não querem
perder a sua posição, eles não querem perder a sua autoridade, eles não querem deixar de ser os líderes religiosos ali, e quando o Messias chegasse, certamente eles perderiam todas essas posições. Jesus está sendo verdadeiro e contundente. A palavra é essa, contundente. Quando Jesus se estabelece no relacionamento com eles, Jesus é contundente, né? Ele bate e causa estrago nas suas conversas. Ele sempre tem uma palavra que eles não podem responder. Então, Jesus está sendo verdadeiro, contundente, está sendo explícito, está demonstrando cabalmente que ele é o Messias, com a liderança nacional, né? Esse povo era a liderança nacional de Israel, e Jesus está sendo contundente com eles, demonstrando que essa liderança nacional sabe que ele vai ser morto e que Jesus também sabe que vai ser morto por eles, e ele sabe que a nação irá a juízo. Já mencionou isso. E cerca de 40 anos depois deste diálogo, a nação realmente entrou em juízo por profecia de Jesus, né? Os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade e destruíram a própria nação. Jesus está militando no meio desse povo e agora ele vai falar de uma parábola, ele continua ensinando contundentemente, e essa parábola das bodas é uma das parábolas mais expressivas de Jesus, em contraste com a posição dos fariseus. Jesus está sendo verdadeiramente duro com eles, mas eles precisam dessa dureza. Dureza aqui não é falta de amor, é simplesmente firmeza, para que eles tenham sabedoria, para que eles reconheçam que verdadeiramente Jesus é o Messias. E Jesus, então, fala da história das bodas, né? Uma parábola que Jesus conta essa história como centro de uma a história é o centro que tem uma aplicação. A questão mais fundamental da parábola é que ela tem uma aplicação ética, uma aplicação moral e uma aplicação espiritual, e que deve ser apropriada, né? As pessoas devem tomar posse dessas verdades e permitir que essas verdades trabalhem e transformem os seus corações, os corações dos seus ouvintes. Jesus, então, conta a história das bodas, né? A história das bodas. São duas parábolas diferentes que falam das bodas, né? Essa de Mateus é a que nós estamos estudando agora. Ela mostra que há um rei que está preparando as bodas, o casamento, a festa do seu filho, né? Esse rei preparou as bodas do seu filho e ele preparou tudo de maneira que fosse uma festa irretocável. E o convite foi estendido a todas as pessoas do reino. Todas as pessoas do reino. E esse convite foi estendido, então, a todos aqueles que participavam do reino. E aqui o exemplo é Deus convocando o povo de Israel para participar das bodas, né? Que era o casamento da nação de Israel com seu filho Jesus Cristo, né? Essas eram as bodas, a nação de Israel estaria sendo desposada por Jesus, o filho do rei. O convite foi extensivo a todos e os convidados recusaram o convite. Jesus está enfatizando essa questão
da recusa do convite. Um convite irrecusável, mas eles recusaram participar da festa. Eles saíram cada um para seus afazeres e não valorizaram a festa de casamento. O rei mandou que novos servos, né? Outros servos, saíssem e realizassem novos convites. Agora, é um convite que fosse mais direto, mas eles mostraram também ainda desinteresse, cada um fazendo aquilo que dava na sua própria cabeça e deixando de ir à festa por causa dos seus negócios. E outros agarraram os servos e os maltrataram e os mataram, né? Então, a ira do rei ficou muito intensa e a ira do rei levou a ele mandar os seus exércitos naquela região e destruir todas as suas, todas as pessoas do seu convite, né? Todos aqueles que tinham sido convidados, ele mandou que todos fossem destruídos, mortos, porque eles também tinham rejeitado aos seus servos, aos servos do rei, que foram convidá-los, e mataram os servos do rei. Então, numa questão de justiça, o rei mandou exterminá-los a estes iníquos que rejeitaram seu convite e mataram os seus servos. E a ira do rei, então, foi manifestada, e isso era uma palavra profética de Jesus, era a profecia da destruição de Jerusalém, a qual nós já mencionamos, né? E essa destruição nacional de Israel aconteceu em 70 depois de Cristo e durou aproximadamente aí quase mais de 1900 anos, né? Porque foi em 1948 que houve restauração do território de Israel. A destruição, o que houve ali, naquela região, quando o general romano Tito entrou em Jerusalém para destruí-la, foi uma destruição dos elementos de fé. Quais os elementos de fé que foram destruídos ali? O Templo de Jerusalém, com todos os utensílios intratemplários, né? Todos os utensílios que estavam dentro do templo e foram roubados, levados para Roma, e o próprio pátio do templo, né? O altar, a própria cidade de Jerusalém, que teve os muros totalmente derrubados e a cidade foi queimada, e a própria dispersão dos judeus. Os judeus acabaram sendo dispersos pelo mundo, né? Da Judéia, eles foram expulsos da Judéia, então, por este ato. E o rei, após esta decisão, não desistiu das bodas, né? A Bíblia, o texto bíblico está nos mostrando isso. E mesmo após a decisão de sacrificar, de matar aqueles iníquos, o rei não desistiu das bodas do seu filho. E então, estando tudo organizado, tudo preparado para as bodas de seu filho, ele mandou seus servos agora para os campos, não somente para a nação, não somente para o território onde ele era rei, mas por todos os lugares, né? E mandou que eles fossem atrás de quem era membro nacional daquele país ou quem não era. Então, era para pegar gente de todo tipo, de toda a raça, e era para levar essas pessoas das praças, das encruzilhadas, das estradas, onde eles fossem encontrados, fossem levados e preparados
para participar das bodas. Não era de qualquer jeito que podia participar das bodas, mas os servos estavam levando essas pessoas para prepará-los para participar das bodas. Quando estava tudo preparado, quando estava tudo arrumado, o rei veio ver a festa, o andamento da festa, e ver especialmente os convidados que estavam às mesas. E viu ali um homem que não estava pronto, né? Ele não estava vestido como um convidado preparado para as bodas, né? O qual e o rei lhe perguntou o que ele fazia ali sem estar devidamente preparado. E ele não soube responder nada, ele ficou mudo, e sem saber responder, ele permaneceu então calado. E o rei mandou que ele fosse lançado fora do reino, nas trevas exteriores, né? Aqui simbolizando verdadeiramente o juízo de Deus contra aqueles que não estiverem preparados para participar das bodas do Filho de Deus, né? Do casamento do Filho de Deus com a noiva que Deus escolheu. Então, aqui lançar fora, tiveram que lançar fora do recinto, significando que ele foi separado eternamente para um tipo de sofrimento. Participar adequadamente vestido é o que significa participar por meio do Evangelho. Aqui nós estamos vendo que só podem participar desta festa de casamento entre o ungido de Deus e a sua noiva, né? Aqueles que estiverem adequadamente preparados. Os servos têm que preparar, os servos são os pregadores do Evangelho, que têm que preparar, pregar o Evangelho para que o Espírito de Deus convença de pecado, justiça e juízo, e a pessoa seja preparada para participar das bodas. E Jesus está ensinando o que nessa parábola? Ensinando que o reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado a um povo. Que povo é esse? Um povo constituído por pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, que viessem a frutificar, isto é, que viessem a viver uma vida agradável a Deus, agradável ao Senhor, diversa da vida que os judeus levavam quando Jesus estava presente no mundo. E Jesus, então, está ensinando isso. E a expressão muitos são chamados e poucos escolhidos é uma expressão que demonstra que o chamado é universal. É o evangelho que atinge todo o universo. É o evangelho que chama. O chamamento é pela pregação do evangelho. Por isso a igreja precisa pregar o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho, por isso cada qual precisa ser testemunha do evangelho do Senhor Jesus, para que todos possam ser alcançados pelo evangelho. Esse chamado universal do evangelho demanda uma resposta adequada. Não é só o chamado que é necessário, é a resposta também que é necessária. Ou seja, o Evangelho é um chamamento de Deus, um chamamento da graça de Deus para a salvação, mas ele demanda uma reação positiva por parte da pessoa que ouve. Ele demanda uma reação, uma resposta adequada, né, do escolhido, daquele que manifesta na sua vida a graça de Deus, ou seja, aquele no qual, na vida do qual, Deus manifesta a sua graça e ele pode se converter ao Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que esse texto está sendo explicado por Jesus. No
No texto também, nós encontramos novas tentativas dos fariseus de armar falhas, de armar ciladas para Jesus cair nelas, né? Então, a gente vai ver aqui que, além do evangelho ser o mecanismo pelo qual Deus convoca pecadores ao arrependimento e a participar das bodas do seu filho, nós precisamos entender que os fariseus não desistiram de acusar Jesus. Eles entenderam essa parábola aqui contra eles, mas eles quiseram destruir Jesus. Eles estavam querendo consultá-lo de maneira a tentá-lo, de maneira a levá-lo a um erro para poder acusá-lo. Então, consultando-se entre si, os fariseus, né? Nós vimos esse texto, eles, a consulta deles entre si mesmos era para como surpreender Jesus e em alguma falha. O que eles queriam era surpreender Jesus em alguma palavra, em alguma falha que ele dissesse contra a lei ou contra Moisés, né, para acusá-lo e para matá-lo. Juntaram então fariseus e herodianos, né? Os fariseus eram os guardadores da lei, um partido de gente que era estudioso da lei e que guardava a lei, né? Embora eles fossem hipócritas, guardassem a lei externamente, mas no seu coração eles não a guardassem, eles tinham uma conduta moral externa muito boa. Ninguém podia acusá-los de coisas erradas, de coisas pecaminosas. Jesus os acusava porque conhecia o seu coração, né? Mas se olhássemos apenas naquilo que aparentava, né, da conduta dos fariseus, nós não poderíamos concluir nada de errado. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele era fariseu antes de se converter, irrepreensível, isto é, não fazia nada que pudesse ser taxado de errado, né? Então, esses homens estavam tentando fazer Jesus errar, e aí eles apresentam a questão do tributo, a questão do imposto que deveria ser pago à autoridade romana. Se Jesus respondesse que deveria pagar à autoridade romana, eles poderiam acusá-lo de que Jesus não estava temendo a Deus e estava pagando imposto a uma autoridade romana, desobedecendo a Deus. Se Jesus falasse que não deveriam pagar a autoridade romana, mas só entregar o dízimo a Deus, eles estariam acusando Jesus de rebelião contra a autoridade romana. Então, de qualquer modo, Jesus estava ali meio preso a essa resposta, qualquer que fosse, que ele daria. Então, na pergunta, é lícito pagar imposto, tributo a César ou não? Os saduceus vieram lhe perguntar isso, juntamente os fariseus e os herodianos, por causa da possibilidade de responder. Mas Jesus responde de maneira muito sábia. Ele reconhece que toda autoridade vem de Deus. Então, se há um rei romano governando a nação de Israel agora, é porque Deus permitiu que essa autoridade estivesse governando ali. Portanto, se Deus permitiu, nós devemos pagar tributo, sim, a essa autoridade, porque ela deve zelar pelo nosso bem. E ela deve zelar pelo nosso bem, e isso tem custo. Então, devemos pagar, sim, tributo a César, né? Tributo às autoridades. E é lícito pagar tributo a César, então. E é lícito também pagar tributo a Deus, né? Porque como que vai se sustentar a obra de Deus a não ser por dízimos e ofertas? Então, quando Jesus responde que ele quer ver a inscrição na moeda, e ele vê uma inscrição na moeda e diz:
essa inscrição é de quem? Eles disseram, de César. E a esfinge, este desenho de rosto aqui, a efígie que está desse lado aqui, de quem que é? É de César. Então Jesus sabiamente responde: dai a César aquilo que César tem direito, porque foi Deus que estabeleceu, e dai a Deus aquilo que Deus tem direito, porque Deus estabeleceu. Não há nada errado em pagar tributo a César, nem pagar tributo a Deus. O que é errado é esconder no coração as intenções malignas e maldosas que vocês estão tendo em relação a mim. Então, esse texto nos mostra a sabedoria de Jesus na resposta aos fariseus. E então eles não desistem. E agora eles vão pressionar Jesus, os saduceus, né? Os saduceus eram um outro grupo religioso que não acreditava nem em anjo, nem em vida espiritual, nem em ressurreição. Eles achavam que morreu, acabou, né? E eles então inventaram uma história para ver como que Jesus se saía. E eles disseram então aquela história que nós já vimos aqui. Moisés ordenou na lei que quando um homem se casasse e não tivesse filhos, a esposa dele, quando viúva, deveria ser dada a um seu irmão. E o seu irmão teria um filho com a viúva, e o primeiro filho que ele tivesse seria descendência do homem falecido, do primeiro irmão falecido, para que ele continuasse tendo descendência, para que não desaparecesse o nome dele da história, né? Então, isso era uma lei mosaica. E então, eles contaram a história de um grupo de 7 irmãos com uma só mulher, e os 7 morreram sem ter filhos com ela, né? O primeiro, o segundo, até o 7º. E aí eles perguntam, cheios de si, como se tivessem encerrado Jesus numa prisão, né? Eu quero ver a resposta dele agora. De qual dos 7 a mulher será esposa na ressurreição? Então Jesus começa dizendo para ele: olha, vocês estão cometendo um pequeno erro. O pequeno erro é que vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. São as Escrituras que nos ensinam. São as Escrituras que falam a verdade. São as Escrituras que vocês sabem que existe, que deve ser o nosso ponto real de apoio, que deve ser o nosso ponto-chave de conhecimento. Então, vocês já estão errados na primeira atitude. E segundo, a segunda atitude que vocês estão errados. Deus é criador de Abraão, Isaque, Jacó, dos patriarcas, dos reis, e Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Davi está vivo, né? Eles estão espiritualmente aguardando a ressurreição. E vocês precisam entender isso. Vocês não acreditam em ressurreição, mas Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, se Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, é porque eles vão ressuscitar, né? Eles vão voltar a esta vida num corpo glorificado. Jesus, então, demonstra claramente que eles não podem realmente responder às suas questões. E eles saem de fininho porque não puderam aceitar, não puderam entender a sabedoria de Jesus. E aí um terceiro grupo vem e interroga Jesus, né? Qual é o grande mandamento? Eles queriam ver se Jesus falaria um outro mandamento que não fosse aquele que está em Deuteronômio, né? Que é o resumo de toda a lei. O resumo de toda a lei, né? Qual é o grande mandamento da lei? Perguntam. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus dá uma demonstração clara de sabedoria e de discernimento e de compreensão da palavra de Deus. Jesus interfere dessa maneira poderosamente na mente dos escribas e fariseus. E Jesus interroga os fariseus. Ele aproveita para interrogar os fariseus. Quem é o Cristo? Ele pergunta. E de quem ele é filho? Jesus está querendo que eles respondam claramente quem é o Cristo e de quem ele é filho. O que Jesus está demonstrando aqui é que o Cristo é o ungido, o Messias, e ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Né? Então, Jesus está perguntando isso aos fariseus e eles respondem. Eles respondem: ele é filho de Davi, responderam os fariseus. Mas eles estão pensando num rei humano. Eles estão pensando num descendente físico de Davi. Quando Jesus é descendente físico de Davi, mas é também descendente espiritual de Davi. E eles responderam que Jesus, que o Messias, o ungido, era filho de Davi. Aí Jesus fala com eles assim: então, como que o Espírito Santo que moveu Davi fala por meio de Davi assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está escrevendo sobre o Messias, né? E ele apresenta o Messias como seu Senhor. Ele está dizendo assim: disse Deus ao ungido, disse o Senhor Deus ao ungido, que é também meu Senhor. E Jesus pergunta: como que Davi chama o ungido de seu Senhor? Por que Davi faz isso? Por que Davi chama, tem dois senhores, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Jesus está querendo demonstrar para eles, está forçando-os a responder que verdadeiramente o ungido é filho de Deus, que o Messias é filho de Deus. E, sendo filho de Deus, sendo o Messias filho de Deus, ele é Senhor de Davi, ele é Senhor dos judeus, e ele é Senhor de todas as coisas, de todo o universo. Portanto, Davi está demonstrando pelo poder do Espírito Santo que ele é Senhor. Né? Então, ninguém lhe podia perguntar nada, nem lhe responder nada mais, dada a sua infinita sabedoria. Muito bem. Como é que nós vamos concluir este estudo? Fazendo algumas aplicações e tirando algumas verdades para a nossa meditação. A primeira verdade que eu gostaria de salientar nesse texto aqui é que Jesus utilizou a história da festa de casamento, a parábola das bodas, para demonstrar aos líderes religiosos judeus que eles seriam condenados por sua rejeição ao Messias. Este é o primeiro princípio que está presente aqui. E nós também, na medida em que rejeitamos a história de Jesus, muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas rejeitam aquilo que é dito sobre Jesus, estão acumulando ira para si, estão levando uma desvantagem muito grande, porque estão sendo condenados, não é? Jesus demonstrou isso quando ele falou com certeza de que aqueles homens seriam condenados, os judeus seriam condenados.
estes seriam levados a castigo por sua rejeição ao Messias. Segunda aplicação. O que Deus planejou para a nação de Israel e que os israelenses rejeitaram, porque finalmente trouxe sérias consequências à nação, mas cumpriu o propósito de possibilitar que as promessas do Evangelho em Cristo Jesus, feitas a Abraão, alcançassem os gentios. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez. O que Deus planejou para a nação de Israel e que os israelenses rejeitaram, os israelenses não quiseram para si, trouxe finalmente, esse fato trouxe finalmente sérias consequências à nação de Israel. Por quê? Porque ela foi rejeitada e destruída, né? Mas, olha só, cumpriu o propósito de Deus de possibilitar que as promessas do Evangelho em Cristo Jesus, feitas a Abraão e aos patriarcas, alcançassem a nós, os gentios. Então, por causa da rejeição de Israel, os gentios foram alcançados pela infinita graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Você já foi alcançado pela graça de Deus? A rebelião dos judeus permitiu isso. Vai chegar um tempo em que o tempo dos gentios crerem no Senhor também será esgotado, a porta será fechada. Então, faça uso inteligente destas oportunidades e creia no Senhor Jesus Cristo o mais breve possível, porque ninguém sabe, exceto Deus, quando a porta dos gentios, né? Essa porta da graça aberta pela rejeição do Israel, quando ela será fechada. Terceiro, mesmo considerando que o convite para as bodas é uma oferta de graça para todos, a recepção desta bênção, que essa bênção que é oferecida a todos, que haja uma adequação à oferta e uma aceitação do Evangelho. Então, Jesus estava ensinando que, mesmo quando o convite para as boas novas seja uma oferta de graça, a aceitação dessa oferta de graça exige uma determinada postura, uma determinada posição, exige uma adequação para essa oferta. Então, a adequação é fundamentada para aqueles que são convidados, é fundamentada no arrependimento, na mudança de vida, né? É fundamentada na conversão. Portanto, não é todo mundo que é convidado que vai ser salvo, né? Porque exige-se uma adequação. A pessoa pode ser salva na medida em que ela crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquela figura da parábola do homem que não estava adequadamente vestido, e ele foi lançado fora no exterior do reino, porque não estava adequadamente vestido. Quarto, Jesus ensinou que as autoridades governamentais governam sobre a sociedade, né? Têm uma origem legítima. Nós já falamos sobre isso. A origem das autoridades que governam sobre a sociedade
é uma origem legítima. Essa origem legítima autoriza-os a receberem tributos. E eles devem agir, essas autoridades, como ministros de Deus. Eles devem ser vistos, as autoridades civis e militares e administrativas, elas devem servir a Deus e devem ser vistas como servos de Deus para o bem-estar comum, para o bem comum, para promover o bem da sociedade. E que, para aplicar bem esse bem comum, elas precisam também do temor de Deus, né? E elas não apresentam nenhuma contradição. Não há contradição entre reconhecer a autoridade de Deus e a autoridade daqueles que nos governam, que governam os homens, os humanos, né? Portanto, é lícito pagar tributo a César e pagar tributo a Deus. Você já tem tido o privilégio não de pagar tributo a Deus, mas de contribuir graciosamente, contribuir voluntariamente, contribuir generosamente para que a obra de Deus progrida? Isso é uma bênção da qual nós não podemos nos abster. Contribua conforme a palavra nos ensina, né? Que isso vai ser algo abençoador para a sua vida. Quinto, o ensino de Jesus sobre o estado pós-ressurreição, né? Depois da ressurreição, é claro. Vai haver ressurreição? Vai. O ensino é claro. Não teremos atividade sexual no céu, né? Jesus ensina isso. Não teremos atividade sexual no céu. Falar que somos como os anjos não é simplesmente não ter atividade sexual, não mas é falar de um serviço espiritual prestado constantemente, prestado intensamente, prestado diuturnamente no céu, né? E que a vida não termina com a morte física. A vida não acaba aqui com a morte física. A morte física termina a nossa vida física, assim mesmo temporariamente, porque vai haver ressurreição. E se vai haver ressurreição, nós vamos ressuscitar corporalmente. Então, a morte é um período variável de tempo, depende de quando a gente morre e de quando vai ser a ressurreição. Quanto mais próximo da ressurreição a gente morrer, menos tempo a gente passará morto, fisicamente. Então, Jesus está ensinando isso, que a vida não termina com a morte física, mas continua, pois Deus é Deus de vivos e Ele vai nos ressuscitar pela sua misericórdia. Jesus demonstra a preponderância do favor de Deus, do amor de Deus, e demonstra também que esse amor a Deus deve ser sobre todas as coisas, mas que também há um outro mandamento semelhante, que é amar ao próximo como a nós mesmos, de modo que há uma inter-relação entre esses dois mandamentos. Eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo, e não posso amar o meu próximo sem amar a Deus. Essas duas relações, quando corretamente estabelecidas, elas se interpõem e se completam. E nós precisamos de ver isso, porque a vida da nova criatura é uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo. Jesus também ensina, em último lugar, sobre o Messias, filho de Davi. Ou seja, os judeus ainda vão reconhecer Jesus como filho de Davi, como seu rei. Nós já o temos e já o conhecemos como crentes em Cristo, como nosso Senhor e nosso Rei. Que Deus bondosamente
nos abençoe com a sua palavra e que nós cresçamos espiritualmente no conhecimento da sua palavra. Que a graça do Senhor seja ministrada ao nosso coração todos os dias da nossa vida. Deus abençoe a todos.